Muito bom dia a você, querido e amado irmão, amigo, irmã amiga. Eu sou o pastor Reginaldo e este é o canal do Projeto Semear e eu sempre trago aqui todas as manhãs de terça até sexta-feira às 7 horas da manhã no seu programa Começando o Seu Dia com Deus, um tema que nós possamos nos inteirar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz a nosso respeito e para nós. Aos sábados e domingos, às 7 horas, eu trago uma mensagem um tanto quanto mais completa para que nós possamos estudar e nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. E hoje eu quero falar sobre um tema que ele é recorrente a todos nós. É sobre a nossa fragilidade. E esta fragilidade que eu digo, ela tem uma visão bíblica que foi colocada por Cristo, pelos seus seguidores e deixado para nós. E na nossa jornada terrena nós somos frequentemente levados a acreditar que a nossa força ela reside em ser autossuficiente. E isso faz com que muitos de nós às vezes tenhamos o engano nas nossas mentes de uma ausência de fraqueza, e na verdade não é. No entanto, a Bíblia, ela nos convida a uma revelação mais profunda. A nossa gigantesca fragilidade não é um defeito diante de Cristo, mas é uma condição humana que nos abre totalmente para a graça e o poder de Deus nos alcançar. Nós somos como a Bíblia descreve, feitos de pó. O Senhor, ele prepara um boneco de barro e ele sopra sobre as narinas deste boneco o fôlego de vida que é o nosso espírito. Isso em Gênesis 3,19 ele nos lembra, o Senhor, porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa é a nossa realidade fundamental e sobre esta realidade nós temos que construir a nossa vida olhando para dentro das Escrituras e vendo de onde é que nós extraímos a nossa força. Nós somos de fato frágeis por natureza, limitados no nosso conhecimento, força e até mesmo na nossa própria existência. O rei Davi no Salmo 103,14 clama: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Essa memória divina da nossa fragilidade, ela não é um julgamento, mas é um ato de amor e de compaixão para conosco. É na vulnerabilidade que a humanidade encontra a divindade de Cristo, e isso é muito interessante. Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a nossa forma frágil de ser humano e ele sentiu fome, como está descrito em Mateus 4, versículo 2. A tristeza também tomou conta dele, o que está descrito em João no capítulo 11, versículo 35. E aquela agonia do abandono no jardim do Getsêmani, lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 34, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Ou, melhor dizendo isso, ele fala na cruz, mas também no jardim do Getsêmani ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Esta agonia que ele sentiu justamente porque ele estava em uma condição 100% homem e 100% Deus. A cruz não foi apenas um símbolo do sacrifício que ele fez para poder fortalecer espiritualmente a minha vida e a sua. Ela foi a prova máxima da força de Deus que se manifesta em meio a esta fraqueza humana. Cristo, ele não negou a sua fragilidade, ele a abraçou e ao fazê-lo, ele redimiu o quê? A nossa fragilidade, por incrível que pareça. A palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa fraqueza, ela é o terreno perfeito, meus irmãos.
para que o poder divino possa se manifestar na nossa vida. Porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós nos humilhamos, a Bíblia fala que Ele ama aquele que tem o coração contrito, e contrito nada mais é do que humilhado. O apóstolo Paulo, que clamou a Deus para que lhe fosse tirado um espinho da carne, recebeu uma resposta que se tornou um pilar da fé cristã. Quando o Senhor diz para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Isso está escrito em 2 Coríntios 12 e versículo 9. E Paulo então compreendeu que a sua fraqueza o impedia de confiar em si mesmo e o forçava a depender totalmente de Cristo. Olha que interessante. O Senhor, Ele deixa com que esses espinhos da carne, eles se façam presentes na nossa vida, para que nós possamos então olhar que somos fracos de verdade, carnalmente falando, e nos tornar 100% dependente de Deus. Nós não precisamos esconder essa nossa fragilidade, essa nossa fraqueza. Pelo contrário, nós devemos, como eu disse, coração contrito, apresentar-nos a Deus com uma oração silenciosa de dependência, dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vou. O próprio Moisés, que tinha uma conversa praticamente face a face com Deus, ele disse uma vez para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui, não nos faça caminhar. Ou seja, ele estava dizendo ao Senhor com o seu coração humilhado: nós preferimos ficar sós aqui neste lugar e morrer no deserto, do que não ter o Senhor conosco para avançar. Porque ele estava dizendo, em outras palavras, para Deus: qualquer avanço que eu tiver com as minhas próprias forças não será conquista nenhuma, ou qualquer conquista que seja, ela não será duradoura, porque ela não veio de Ti, Senhor. Ele estava dizendo isso a Deus. Quando nós nos sentimos fracos, cansados, incapazes, essa é a nossa oportunidade, e por isso eu trago isso aqui nesta manhã, de nos apegar mais firmemente à mão de Deus. Em Hebreus 4,16, nós somos encorajados a nos aproximar do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e encontrar graça que nos ajuda em nossas necessidades. A nossa fraqueza não nos afasta de Deus. Pelo contrário, ela nos aproxima mais. Então, quando nós olharmos para dentro de nós, os dias que nós estivermos nos achando abandonado, nós não devemos quebrar ali o vínculo com a divindade que nos sustenta, que é o Senhor. Nós devemos expressar para Ele aquilo que nós estamos sentindo, dizer a Ele os nossos problemas e dizer: Senhor, olha, eu tentei, eu fui até uma altura, mas eu tentei com as minhas próprias forças e eu te conto, eu não consegui. E o Senhor estará pronto para estender as mãos para que você possa se levantar, lutar e conquistar. Que a nossa fragilidade, nesta manhã eu quero expressar, não seja motivo de vergonha para as nossas vidas, mas um convite a uma entrega verdadeira. Que nós possamos encontrar esta verdadeira força, não em nós mesmos, não nos achando que nós somos capazes, que nós temos um bom emprego, um bom salário, que nós já temos conquistas financeiras, boas casas, casas de aluguel, que nós temos carros do ano, que nós temos dinheiro guardado, que nós temos patrimônio, que nós temos renda passiva, renda ativa. Tudo o que nós construímos, nós temos que outorgar a Deus. Porque se nós ficarmos achando que é a nossa força, que é a nossa inteligência, que é a nossa força do braço, a nossa
a nossa mão que alcança e que conquista, então é ali o anúncio da nossa derrota. Mas quando nós outorgamos a Deus cada passo que nós damos adiante, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, mesmo sendo fraco, eu sou 100% dependente de Ti. E essa graça que nos sustenta, essa graça que nos coloca de pé, essa graça que nos faz avançar cada passo, sabendo aquilo que foi Paulo também dizendo: tudo posso, em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você tiver isso em mente, você verá realmente que às vezes você em algum momento se entristecer, em algum momento você chorar, em algum momento você parar e achar que a vida está lhe traindo, que a vida está te boicotando, você verá que na verdade o Senhor está trabalhando cada momento da sua vida, cada instante da sua existência, para que Ele possa te dar um avanço, uma conquista, Ele possa te fazer abraçar todas as tuas metas e os teus sonhos, desde que estejam também convergentes com os sonhos de Deus para a tua vida. E você verá que de fato a tua força, a minha força, jamais veio de nós. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, te abrir o entendimento a cada dia, para que você entenda que sem Deus nada somos. Oramos nesta manhã. Meu Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é nesse nome que é sobre todos os nomes que nós nos colocamos em oração nesta manhã diante do teu trono, dizendo ao Senhor o quanto nós somos frágeis, o quanto, Senhor, sem o Senhor nós nada podemos, o quanto, meu Deus, sem o Senhor nós caímos, e o quanto, meu Deus, sem o Senhor nós somos passados para trás, somos enganados. Senhor, as pessoas más, as pessoas que são usadas pelo inimigo das nossas almas, usam justamente a nossa fraqueza humana e os momentos em que nós não estamos com os nossos pensamentos, as nossas metas e sonhos alinhados a Ti, ó Pai. Estas pessoas se aproveitam destes momentos de desalinhamento para que possam tirar de nós, às vezes, o pouco que conquistamos, para fazer-nos descer, ó Deus, degraus que nós suamos tanto para poder galgar. Mas nesta manhã, nós queremos, diante da Tua santa presença, dizer ao Senhor que nós somos 100% dependente de Ti, na água, no ar que respiramos, na nossa família, no emprego, na renda, no pão que comemos, no telhado que nos cobre, na chuva que cai para regar a nossa terra. Oh, meu Deus, nós somos dependentes de Ti em tudo, Jeová. E nós queremos declarar nesta manhã, diante da Tua grandeza, que fora Ti não há outro Deus. Que nós, ó Pai, podemos rodear o mundo. Nós podemos tentar encontrar soluções, Pai, em tantas portas. Mas se o Senhor não abrir a porta certa diante de nós, não encontraremos, ó Deus, o avanço, a conquista, a saída, a meta. Não conseguimos nada, Pai, duradouro, que não tenha vindo do Senhor. Nós queremos Te agradecer, porque mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós temos, ó Deus, um braço que nos sustenta, uma mão que nos segura, que é a Tua, ó Pai. E nós queremos Te agradecer,
por cada coisa, por mínima que ela seja, mas que o Senhor tem nos dado, nos sustentado, nos alimentado, nos segurado e nos feito, ó Pai, vencer a cada dia. E ainda mais, nos dado sempre uma manhã para um bom recomeço na Tua presença. Queremos nesta manhã, Pai, declarar honra, glória, amor. Nós queremos declarar poder, ó Deus, que só o Senhor tem e fora de Ti ninguém mais. Ó Jeová, nós consagramos a nossa vida, a nossa família, nós consagramos a nossa vida financeira, nós consagramos cada centavo que o Senhor nos tem presenteado para que nós possamos levar adiante a nossa vida. Deus, te agradecemos pela saúde e assim também te agradecemos pelos momentos que o Senhor nos deixa experimentar a dor, porque sem ela não saberíamos como, ó Pai, te agradecer pela saúde. Nós te louvamos por tudo, porque sabemos que tudo está e jamais saiu do controle das tuas mãos. Muito obrigado por mais este dia. Nós te agradecemos neste momento de oração, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos e amados, nesta manhã nós chegamos ao final de mais um programa, começando o seu dia com Deus. Coloque nesta manhã, diante desta palavra, a tua família nas mãos do Senhor, a tua vida financeira nas mãos do Senhor, a tua saúde nas mãos do Senhor. Coloque todos os teus problemas, todos os teus sonhos, e você verá que no momento certo Deus irá trabalhar ao seu favor, abrir as portas. Muitas vezes nós pensamos que é da nossa maneira, mas não é. Às vezes Ele fecha algumas para que possa abrir a certa diante de nós. Que você possa pedir a Deus nesta manhã discernimento de espírito, para que você entenda quando Deus fala contigo e quando não é Deus e é o inimigo tentando te enganar. Que nós possamos nesta manhã, através desta palavra, abrirmos um pouco mais o nosso entendimento espiritual e que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, eu espero você. Deus te abençoe.